Então, pessoal, estamos começando o nosso terceiro encontro, né, dos projetos de ensino Arduino básico através de projeto, e o Rafael vai mostrar o trabalho que ele fez aí para a gente. Beleza, vou iniciar aqui a simulação. Beleza. Já iniciei aqui, vou apertar aqui. Ele já está, acendeu o primeiro ali, né? Vamos passar para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ele foi pro último aqui. Agora ele vai apagar tudo, né? Ele não vai dar mais para fazer nada aqui, né? Agora vai voltar ao inverso, né? Ele vai voltar no inverso. Deixa eu dar uma pensada aqui. E em qualquer momento você pode apertar o outro botão e ele começa a voltar, né? Na verdade, eu só fiz para ir e voltar, assim, em qualquer momento, nesse caso. Então, Em qualquer momento. Então eu entendi errado. Então eu entendi que era para travar esse, nesse caso. Ele não volta? Não volta. Eu entendi só que era para ir e voltar. Se eu não estou enganado, eu acho que era a proposta assim, se eu entendi certo. Eu entendi igual o Rafael, era para ir até o final e depois o outro voltava até o final. Volta até o final. Uhum. Isso, volta, daí... Zero de volta. Deixa eu só... Aí, daí se eu clicar, ele vai voltar daí. Ah, tá. Eu pensei que você tinha dito que era para parar no meio e já voltar. Era isso que você falou ou não? Na realidade ele vai e volta, ou em qualquer momento que você mudar o botão, você muda o sentido, né? Entendi. Eu tinha entendido que era no final só queria fazer isso. Aham. Tanto que eu até coloquei... Só percorre o código rapidinho para a gente dar uma olhada. Uhum. Quer cobra na ideia do Arduino ou pode ser aqui mesmo? Não, aí mesmo, pode ser. Eu coloquei a lógica aqui, basicamente, né? Lá dos ifs. Daí aqui embaixo eu coloquei todos os estados, né? Eu criei dois estados, né? O estado 1 e o estado 2. Uma para ir e outra para voltar. E tá tudo aqui para baixo. Beleza. Ficou aquela a tripona mesmo. Ah, ficou gigante. Legal. Beleza? Beleza, tá mais ou menos de acordo com o que foi pedido aí. Ele não volta porque você fez um E ali, né? Isso, eu coloquei um E aqui para ele. Só para fazer... Eu coloquei essa variável chave para travar nesse caso. Tá certo. O Humberto conseguiu fazer também, né, Humberto? Não, professor, eu não consegui, não, professor. Não conseguiu porque não conseguiu, porque... Semana me pegou aqui, amanhã que eu vou pegar o feriado do trabalho para fazer, professor. Essa tô devendo. Aham. Então vamos juntando aí as coisas, né? Esse projeto de ensino, a gente não tem uma nota, né, a lançar, mas a gente vai fazer esses trabalhos e eu vou lançar a nota, assim, só para vocês terem um parâmetro, né, de como que está indo a coisa, tá? Mas, na realidade, a participação e empenho aí nos nossos encontros, né, vai meio que, tipo, habilitar a você conseguir o certificado, a declaração de participação, né, e desempenho aí, né? Legal? Antes da gente começar mesmo no assunto de hoje, eu vou mostrar também que o que eu fiz, né? Eu já coloquei lá no Classroom, tá? Mas... Deixa eu pegar aqui... Este aqui. Eu vou compartilhar aqui só para falar, porque a gente comentou sobre aquele lance de fazer a tripa e tal, né? Mas existem alguns recursos que a gente pode utilizar mesmo usando essa programação para diminuir um pouco o tamanho do código e coisas do tipo, né? Vou compartilhar aqui.
Bom, tá vendo aí? Uhum. A ideia, justamente para... Aí que tá, né? O negócio é fazer a tripa, tá? Que daí você mais ou menos vê o que você está fazendo de repetido no negócio aí, para poder começar a melhorar a programação, tá? É claro que existem N maneiras de se fazer, né? Não estou falando que essa é a melhor maneira, tá? Mas é uma ideia de se começar a otimizar a coisa, né? Igual eu criei uma função, né? Onde controla o acendimento de um LED, né? A gente sabe que é somente um LED que fica aceso, né? No determinado momento, né? Então, ele entra com o número do pino que eu quero que acenda, né? Onde que está o LED que eu quero que acenda, tá? Então, ficou uma função geral para todos os dito cujos lá. E daí eu criei um array de pinos aqui, né? Onde tem a representação dos números dos pinos onde estão os LEDs, né? Então, o que isso facilita? Isso facilita a gente, tipo, no setup, fazer um for, onde você varre todos os pinos de saída, já programando os 8 pinos de saída aqui, como saída, no caso, né? Tá, usando um forzinho. Entenderam? Entendi. Então, nisso segue um pouco aquela otimização que a gente comentou no final da aula lá, né? A coisa começar a virar uma tripa grande, né? Nesse momento, nessa introdução do Arduino básico, né, que é o foco do projeto de ensino, a gente não trabalha com os registradores direto, né, que seria uma outra maneira de você trabalhar com o Arduino acessando os registradores, só que daí a gente tem que abrir um pouco mais o microcontrolador em questão, né? Aqui a gente trabalha no alto nível, mas a gente pode melhorar a programação usando esse tipo de fora aqui, de solução, né? Para o Sérgio, é claro esse tipo de solução aqui? Isso é claro, mas assim, para o meu nível está bem avançado. Mas eu entendi o que o senhor fez aí. Uhum. Aqui foi um for, né? Que ele vai de pin LED igual a 0 até 7, né? Tá certo. E daí ele vai varrer esse pinos aqui, né? Uhum, Que é 3. Esses números são os números dos pinos que estão nos LEDs, né? uhum, Tá? Então ele vai varrer do 0, né? Então vai pegar o 3, vai programar como saída. O 4 vai programar como saída, o 5 vai programar como saída. E assim por diante, né? Faz esse for, faz toda a programação de uma vez, né? Aqui, como era só 2, né, eu programei a porta 2 e a porta 11 como entrada para ligar as duas chaves, né? São chavezinhas, né? Isto é para vai e volta, né? E no loop daí ficou as duas chaves, né? Os dois botões lá, né? Um para o sentido você incrementa o estado, né? Até chegar a zerar ele. E no outro sentido você decrementa o estado, né? Aí, uma outra estrutura que eu não mostrei a aula passada, que a gente viu o if else, né? Seria usar um switch case. Eu nem percebi se o Rafael usou o switch case. Ah, eu acho que Não usei não, professor, só o if mesmo. o if lá, né? Então, mas outra ideia, né? Principalmente quando tem tipo essas maquininhas de estados assim, né? Usar switch cases que facilita bastante a vida da coisa, né? Porque a gente sabe que o estado zero são todos apagados, né? Tá? Então, caso é zero, todos apagados, né? Então, mesma ideia de fazer aquele for lá, fazendo um digital write em low, né? Apagando os pinos, tá? Então, você não precisa ficar todas as linhas de todas as saídas escrevendo lá, né? E daí, para cada caso, né? Para cada estado ali, no caso, né? Porque o switch case é de estado, aqui. Para cada estado, eu acendo um dos LEDs apenas, né? Então, se o estado é 1, é o LED 3, 2 é o 4, 5, e assim vai, até o LED 10, né? E terminou.
A única coisa seria essa funçãozinha aqui, né? Que faz exatamente o acendimento de somente um LED e o LED que está entrando no parâmetro de entrada pino, né? Tá? E daí ele simplesmente, como é o pino, né? E ele tem que variar de 0 a 7 dentro daquele array lá, tá? Então, eu faço pino menos 3, né? Porque quando ele entra com um pino 3, tem que ser 0. Então, daí, aí fez o ajuste do index do array aqui, né? Do Uhum. pin LED. Então, ele sabe que quando ele é o pino que você quer acender efetivamente, né? Através desse if aqui, você vai colocar height, né? Aí tem um ifzinho, né? Se é o pino, acende o LED. Se não, apaga todos os outros LEDs. Dentro desse for aqui. Legal? Legal. Né? Só nessa sua simulação, então, assim, se eu parar no meio do caminho e apertar o pino, o botão inverso lá, ele continuaria. Sim. Ele volta normalmente, tá? Uhum. Então, não importa, né? Porque aqui a variável global aqui é o estado, né? Uhum. Com um botão ele incrementa o estado, com outro botão ele decrementa o estado, Entendi. né? Então, não importa onde que ele esteja, e dependendo do estado, ele vai acender o LED correspondente, né? Ah, Naquela legal. posição. Então, É, fica bem versátil aí, né? legal. Não sei se eu escutei, eu acho que talvez o Humberto tenha feito alguma pergunta anteriormente. Parece que eu escutei ele comentando alguma coisa. O Humberto falou alguma Não, coisa? não, Eu não escutei. não. Eu achei muito interessante essa função que o senhor criou para ligar os LEDs passando o Aham. pino. Achei muito interessante. Então, e a ideia é exatamente essa, né? Você começa, tipo assim, aquilo que eu comentei, quem não tem muita noção, assim, ainda de programação, faz a tripa, não fique com vergonha de fazer a tripa, tá? Que daí você vai, é, daí começando a entender a estrutura for, estrutura while, estrutura if, estrutura case, né? E isso vai meio que, poderia ter feito dessa maneira, daí você vai ajustando aí a programação, separando em funções, né, para daí melhorar, inclusive daí o seu programa principal, né, o loop principal fica bem mais fácil de se entender, né, também porque ele diminui de tamanho, né, se põe, tá? Então esse código já está, eu disponibilizei lá no Classroom também, né? E a ideia é basicamente essa, né? A gente está aprendendo através dos projetinhos mesmo, né? Tá? Nesses dois primeiros projetos é realmente muito básico, né? Nós vamos essa parte de entradas analógicas e entradas digitais, que foi esse primeiro, entradas analógicas que a gente vai ver hoje. Então, mas já começa a dar uma boa noção do brinquedinho, né? E tem que pôr a mão na massa, né, pessoal? Tá? Parabéns aí para o Rafael que fez, né? O Sérgio ficou com problema na placa e tal, mas não sei se é que você não viu o primeiro encontro que eu falei um pouco sobre o Tinkercad lá, né? Eu Tá? perdi para o senhor, mas depois eu vou dar uma estudada sobre ele. Até estou no site aqui já. Ele é bem tranquilo e como é que se diz? Eu explico um pouco, eu falo um pouco sobre ele lá no primeiro vídeo, né? No primeiro encontro, tá? Se quiser dar uma olhadinha depois. Então, só para comprovar o funcionamento, vou colocar aqui na placa mesmo, porque fica melhor de ver do que lá no simulador. Eu tenho no simulador também. Fala para o senhor, aqui no simulador é muito fácil, na placa é para os fodão mesmo. Conseguiram ver aí? Sim. Sim, né? Então tá, beleza.
Então, aqui tem o botão um dos botões, o outro botão, né? Tá tudo apagado. Aí, eu começo a apertar, vai deslocando o LEDinho, né? Até que chega no final, apaga, ele pode recomeçar. Ou então, eu posso apertar o outro botãozinho, ele já começa a deslocar para o outro lado. Bem simples aí. Legal? Então, Legal. o que acontece? Um incrementa o estado, o outro decrementa o estado, né? E aí o loop fica mostrando qual LED que vai acender. Bem simplesinho aí, né? Tá? Shows? Legal, professor. Então, O senhor pode falar, Humberto. o senhor vai comentar hoje, professor, para tratar o bouncing, fazer a rotina de bounce aí pro botão, que eu acho que essa parte é Não. chata. Bom, então, Ainda não. Já respondido. Eu vou. É que esse tratamento do repique aí, você viu que ele deu uma repicadinha lá, né? Só com essa temporização você vê que não funciona muito legal, né? Tá? Existe um método de fazer utilizando o timer, tá? Então, quando eu mostrar a parte do timer, temporizações e tal, aí a gente faz os debounces como deve ser feito, tá? Daria para fazer, de ficar esperando você realmente soltar a tecla, conferir, mas é melhor ver quando tiver o timer, daí faz o debounce como se deve. Tá bom. Beleza? Tá bom, entendi, professor. Então, seguindo a sequência, vamos entrar no assunto de hoje mesmo, né? Que é entradas analógicas, tá? Como sempre, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui. Vou achar ela aqui. E passar para cá. Isso aqui. Isso aqui. E vamos apresentar. Então, tá. O assunto de hoje, entradas analógicas, né? Dentro do projeto de ensino, entradas analógicas do Arduino Uno, tá? Como a gente viu no primeiro encontro, existem vários Arduinos, né? E essas entradas analógicas variam de acordo com o tipo de Arduino que você tem lá. Mas no básico, todos eles têm essas que tem no Arduino Uno aí, né? Que são 6 entradas analógicas, que são esses pinos que estão marcados aqui, né? E denominados de A0 até A5, tá? Mais fácil que isso, difícil, né? Tá? Essas entradas, então, elas já estão específicas para serem entradas analógicas, tá? São 6 entradas que podem ser configuradas como analógicas, A0 a A5. Isso quer dizer que eu não posso usar esses pinos para entradas digitais, saídas digitais? O que vocês acham? Eu acredito que pode, né? Você pode configurar para digital. Sim. Sair de entrada. Tá? Elas estão aqui para facilitar a vida, como é o objetivo do Arduino, né? Assim, hardware fácil com firmware, software fácil, né? Tá? Mas você pode utilizar elas também como entrada e saída digital, tá? Elas estão mais específicas para analógica na placa aqui, mas ela também pode ser entradas e saídas digitais, tá? Basta configurar, normalmente. Então, quando a gente fala em entrada analógica, quer dizer que tem um conversor analógico para digital dentro do Arduino, tá?
E esse conversor que tem dentro desse Arduino Uno é um conversor de 10 bits e 6 canais, né? Tá? Na realidade, tem mais canais que ele vê também a temperatura interna do microcontrolador e coisas do tipo, tá? Mas que estão disponíveis para a gente facinho lá é de A0 até A5, né? São 6 entradinhas ali, tá? E Mas esses o que canais quer dizer? professor? Esses canais Alguém falou alguma coisa? sou eu, Humberto, professor. Esses Pode canais, falar. mas esses canais aí são multiplexados, né? Eu não posso São entrar. multiplexados, exatamente. É um conversor de 10 bits, né? Com 6 canais multiplexados, né? Tá? Na realidade, ele só tem um conversor. Aí você faz a multiplexação das entradas, tá? A resolução em tensão, né? Obviamente, seria a tensão de referência dividido por 2 elevado a n, que é o número de bits, né? Tá? O que eu quero dizer, tá? Se são 10 bits, n é igual a 10, certo? 2 elevado a n são 1023. Então, ele pode variar de 0 a 1023, ou seja, 1024 degraus. Esse nosso conversor tem 1024 degraus, aí podemos dizer, né? Então, e o que é a tensão de referência? A tensão de referência seria esse valor da entrada pode variar de 0 volts a 5 volts no modo default, no modo normal, né? Então, se você não mexer nele, tá? Nessa referência, ele já está no modo default com 5 volts, no modo padrão, tá? Então, você ligou o Arduino, ele já vem com VREF igual a 5 volts, tá? Então, quer dizer, que se você colocar 5 volts lá, a ideia é que você vai ter o valor digital de 1023. Se você colocar 0, você vai ter o valor digital de 0, tá? Então, os 5 volts dividido por 1024, né, vai dar que cada degrauzinho é 4,9 milivolts. Então, isso que eles chamam de resolução do conversor aí, né? Então, mas em muitos sensores, né, você não tem toda essa variação de tensão, né, de 0 a 5 volts, tá? Tipo, um sensor de temperatura lá, você pode ter um valor que varia de 0 a 1 volt, né? Tá? Então, para você aproveitar mais o conversor, né, tá? Aumentar a resolução, diminuir o tamanho do degrauzinho ali, né, tá? Você pode mudar a referência para 1,1 volts, que ele tem também essa tensão de referência internamente, né? Não precisa ligar nada para fora. Então, daí, obviamente, que cada degrauzinho vai valer 1,1 dividido por 1024, que é 1,07 milivolt. Professor, uma dúvida. Pode falar. Mas assim, quando eu estabeleço o VRF igual a 5 volts, por exemplo, o meu sinal de entrada, ele tem que ser limitado a 5 volts. Ele não pode Sim, ultrapassar, não, né? A mesma não coisa. pode ultrapassar de 5 volts. Inclusive, você pode queimar a entrada do microcontrolador se você passar de 5 volts, tá? Se você não proteger de acordo, né? Tá? Então, essa é uma limitação de hardware ali, né? Tá? Agora, se você coloca a referência de 1,1 volts, por exemplo, a referência interna, né? A entrada pode variar de 0 até 5 volts lá, só que quando chega em 1,1, ele já está entregando 1023, né? Então, daí tudo que tiver acima do 1,1, você não vai ter variação de tensão. Então, obviamente que isso você está ajustando o seu sensor, né? Para a entrada, para você poder absorver mais, utilizar melhor, né, o conversor analógico digital. Entenderam isso? Sérgio, entendeu isso? Vou ter que dar uma aprofundada depois, mas deu para entender, sim. É,
É bem simples, tá? Então, todos os conversores, né, têm uma resolução dependendo da quantidade de bits que ele trabalha, né, tá? Então, cada bit vai ser 2 elevado a esse número de bits, vai ser o tamanho do seu degrau, né, tá? E daí você sempre vai ter uma tensão de referência que vai ser o seu valor máximo da conversão aí, não podemos dizer, né, em termos de tensão de entrada, tá? Tem alguns conversores que você ajusta também a menor tensão lá, né? O VR-, que às vezes é chamado, né? Aqui no caso do Arduino é sempre 0 esse VR-. Então é de 0 até 5 volts, 0 até 1,5, ou mesmo, nessa observação aqui, você pode utilizar uma referência externa ao microcontrolador, tá? Então, tem um pino, se você olhar o seu Arduino aí, tem um pino chamado AREF, tá? Então, nesse pino AREF, você pode colocar a tensão que você quiser, de 0 a 5 volts, né, obviamente, para ser a referência, a tensão de referência desse conversor AD, tá? Legal, né? Por que isso? Porque daí você consegue ajustar melhor o seu sensor, né, para obter praticamente todo o range dos 10 bits dentro da faixa de variação do sensor que você tem, tá? Mas, normalmente é utilizado essas tensões 5 e 1,1 interno, pela facilidade, né, que não tem nem que se preocupar com tensão de referência, né? Mas, em casos específicos de projeto, ótimo ter uma tensão de entrada AREF, né, uma tensão de entrada de referência, e você consegue ajustar o seu sensor, né? A tensão do seu sensor. Tá? Então, é importante vocês terem entendido isso aqui, tá? Assim, por que tem essa variação de referência, né? Inclusive, ele até fornece um pino para você colocar a tensão que você quiser, de 0 a 5 volts, né? Como referência para esse conversor AD. Esse AREF, nesse pino de AREF aí, eu poderia estar colocado ele pendurado no terminal central de um potenciômetro, né? Que tivesse aí entre as extremidades dele de uma tensão de 5 volts e 0, né? Aí eu estabeleço qual a tensão que eu quero de referência. Aham. Você até poderia, só que é o seguinte, tá? Normalmente essas tensões de referência, tá? Elas têm que ser bem estáveis, né? Por quê? Porque ela é referência, tá? Ah, entendi. Então, tipo assim, se você coloca só um divisor de tensão ali, funciona, né? Só que qualquer variação que você tem na tensão de alimentação vai mudar totalmente a sua medida do conversor AD, entendeu? Então, normalmente essas tensões de referência são colocados reguladores de tensão realmente, que pode variar a tensão que está sobre ele, mas a tensão de referência não varia. Entendi, entendi. Entendeu? Daí você vai ter realmente um conversor mais que não varia tanto. Entendeu? Mas é legal, né? Tipo assim, se você tem um sensor, o Arduino Uno é alimentado em 5 volts, né? E daí você tem um sensor que ele varia de 0 a 3 volts, né? Tá? Putz, se eu colocar 5, eu vou perder, né? Chega em 3 lá, tudo que tem de bits para cima dos 3, você não tem degrau lá, e o degrau é grande, né? 4,9 milivolts, tá? Se eu colocar 1,1, eu vou perder o que está acima do 1,1 volt. Né? Não. Então, vou gastar uma fontezinha externa aqui, né? Regular em 3 volts, daí eu tenho toda a faixa de variação para ter todos os 10 bits do conversor. Legal. Então, para usar o conversor AD no Arduino, usando o ambiente do Arduino, é extremamente simples, né? Tá? Ele tem uma função chamada Analog Reference, né? Com entrada tipo. Já falou tudo, né? Seleciona a tensão de referência, essa que a gente está vendo. Default é 5 volts, né?
Tá? Internal, se você colocar analógico referência internal, ele está programando a referência em 1,1 volts, tá? E externo vai depender da tensão que tem no AREF lá, no pino AREF, né? Tá? Não retorna nada, né? Você só programa a tensão de referência. E essa observação, se não utilizar esta função, está programado para o modo default, né? 5 volts. Então, não quero mudar a tensão de referência de 5 volts, eu nem preciso rodar essa função. Beleza? Já vem programado com 5 volts. Daí, a função que efetivamente lê o valor convertido, né? Lê a tensão no pino e converte para digital de 0 a 1023, né? Que são 10 bits, tá? A analog hit, né? Retorna um inteiro, né? Então, o pino é o pino configurado como entrada A0 ou A5, né? Lembra que nós temos de A0 até A5, 6 pinos lá que podem ser entradas analógicas. Valor digital correspondente à tensão no pino de 0 a 1023, né? Então, dependendo da tensão que tiver lá, vai ter um valor digital. Essa função vai retornar. Essa observação é importante aqui, né? No Arduino Uno, o tempo de leitura do analog hit é de aproximadamente 100 microsegundos, tá? Então, o conversor AD leva 100 microsegundos para executar a conversão e entregar, tá? Então, na melhor das hipóteses, né, se você dividir 1 segundo por 100 microsegundos, você vai ter 10 mil vezes por segundo, né? É o máximo que esse Arduino Uno consegue entregar de conversão para a gente, né? Tá? 10 mil vezes por segundo. Obviamente que você vê que 10 mil vezes por segundo, se a conversão é 100 microsegundos, praticamente ele só estaria fazendo isso, né? Então, praticamente você não consegue fazer mais nada. Então, muitas vezes você vai usar ele bem menos da metade dessa taxa de conversão aqui, tá? De 10 mil vezes por segundo. Pode ser alterada essa taxa? Pode, tá? Utilizando a programação lá dos registradores internos do conversor AD, né? Daí a gente precisaria, aquilo que a gente comentou, né? Estudar lá os registradores do conversor AD lá, tal, você consegue até aumentar essa taxa aí, tá? Mas não é o caso aqui nesse nosso projeto de ensino, que é Arduino básico aí, nós só vamos trabalhar dentro dessas funções do ambiente do Arduino mesmo, né? Tá? Mas se vocês pesquisarem e estiverem precisando de uma taxa de amostragem maior do que esses 10 mil vezes, né? Você consegue programar lá, mais que a conversão seja mais rápida. Professor, na sequência do curso a gente vê, de repente até o Rafael me responde, na sequência do curso a gente vê mais alguma coisa de Arduino, esse lado mais avançado que o senhor comenta? Ou vamos ter que pesquisar, correr atrás? Nesse nosso projeto de ensino é Arduino básico, tá? Então, nós vamos ver bastante coisa do Arduino, mas praticamente usando as funções básicas do Arduino aí, né? Tá? Teoricamente, é o suficiente aí para a gente desenvolver uns projetinhos até bacanas, né? Tanto é que aquilo que eu comentei no primeiro módulo, no primeiro encontro ali, que por essa característica fácil de hardware, fácil de programação, né? Tem arquitetos, outras profissões aí, fazendo projetos com Arduino aí, né? Que a gente nem imaginava antes aí, né? Crianças brincando com isso aí, tá? Então, essas funções são realmente muito fáceis, né? Tá? Mas a integração de tudo isso aí para gerar um projeto maior, né? E é interessante, né? E importante a gente conhecer aí essas funções básicas para poder
conseguir fazer os projetos um pouco mais avançados aí, né? Mesmo usando só as funções do ambiente do Arduino. Tá? Alguma dúvida mais aí? Então, Não, daqui já iria entrar num exemplo, né, de entrada analógica aí, tá? Praticamente aproveitando o circuitinho que a gente tem lá dos LEDs, né, substituindo a chave por um potenciômetro, né? E daí o potenciômetro vai variar de 0 a 5 volts. E dependendo da tensão que você tem aqui, você tem uma quantidade de LEDs que você vai estar acendendo aqui, né? Tá? Seria o nosso exemplo de hoje, tá? Eu não comentei aqui no início a importância de se ter um conversor analógico digital dentro de um sistema microcontrolado desse aí, né? Por que a gente tem que ter um conversor analógico digital? Que é interessante ter, é bom ter. Porque as informações que nós recebemos são todas analógicas, e para dar processamento, tem que fazer a conversão para digital. Sim, então, praticamente todas as grandezas físicas que a gente conhece, assim, elas variam meio que analogicamente, né? Tá? Então, os sensores medem essas variações analógicas aí, né? Temperatura, pressão, nível. Se você pensar ali, a grande maioria, praticamente é tudo analógico, né? Tá? Então, a grande maioria dos sensores são analógicos, né? Então, só que você trabalhar com isso, você tem que converter para o nosso mundo digital, né? Então, por isso que é importante ter esses conversores analógicos digitais. Obviamente, né, que hoje em dia, se você for ver, tem vários sensores já que já tem um processadorzinho lá dentro e já entrega valores digitais, né, assim. Então, em I2C, mesmo em outros protocolos de comunicação para o microcontrolador. Então, está ficando cada vez mais fácil, né? Mas, mesmo esses sensores digitais, né, ele tem lá um processador lá naquele sensor já e faz a conversãozinha lá e transforma em digital para o nosso sistema, podemos dizer, né? Tá? Então, e esses microcontroladores básicos, tipo o ATmega 328 aí, ele tem esse conversor de 10 bits muito bom aí, que resolve muitos problemas aí, né? Em termos de sensoriamento analógico para digital. Beleza? Hein, professor? Uma dúvida que eu tenho bastante é a questão de como trabalhar o sinal de entrada que vai chegar no pino do AD, na entrada do AD, né? Porque às vezes vem um sinal muito ruidoso, né? Aí como condicionar esse sinal, né, para receber? Porque uma coisa é pegar um sinal gerado no gerador de sinais e a outra coisa é pegar um sinal real, né? Tem que trabalhar esse sinal. Sim. Isso é uma coisa realmente bem importante que você está colocando aí, Humberto, tá? Porque normalmente os sensores ali, você vai medir lá, você vai realmente medir um sensor piezoelétrico lá, né? Que dá uma variação de alguns milivolts ali, né? Tá? Aí, obviamente, você vai colocar nessa entrada aqui que a gente está falando de 0 a 5 volts ali, né? Tá? Eu tenho uma referência interna que vai mudar para 1,1 volts, mas o nosso sensor varia de 0 a 1 milivolt ali, né? Então, você precisa ter circuitos condicionadores de sinal mesmo, tá? Daí você tem que trabalhar com eletrônica analógica, né? Vai ter que ter amplificadores de sinais, né? Filtros para tirar ruídos, um monte de outras coisas, né? Tá? Então, essa parte de sensoriamento é uma parte que pega realmente, tá? Principalmente quando os sinais são realmente de tensões muito baixas, você
com certeza vai ver um circuito de condicionamento, né, um amplificador, um filtro, alguma coisa, para condicionar o sinal antes de entrar no conversor analógico digital do microcontrolador. É simples, eu tô até porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Tem até projeto aí na rede, na net, né, que é para medir os batimentos cardíacos, né? O eletrocardiograma. Aquilo dali Sim. tem que ter uma estrutura ali muito bem refinada ali para pegar aquele sinal, né? Eu acho bastante complicado aquilo dali. Aham. Ah, sim, ali os sinais são baixíssimos ali, né? Você está pegando como é que se chama? Os sinais elétricos do batimento cardíaco lá dentro, né? Os impulsos elétricos ali, e sobre a pele, inclusive, né? Então, por serem não invasivos e tal. Então, realmente, se você pegar qualquer circuito de ECG que você deu de exemplo, né? Você vai ver um amplificador muito bem elaborado ali para conseguir fazer essas medidas aí. Tá? Entendi, professor. Amplificador, filtros e coisas. Tá bom, professor. Obrigado. Tá? Apesar de que podemos dizer que hoje em dia, tá? Muitos sensores também já vêm com essa parte de condicionamento de sinal, tá? Em termos de ECG, por exemplo, a Texas tem lá uns amplificadores que é praticamente um chip, você só liga os eletrodos lá, né? E trabalha com os sinais via I2C lá, né? Entendi. Então, facilita muito, tá? Sim. Se você não encontrar um sensor que já tem essa parte eletrônica bem já trabalhada, podemos dizer, você tem que estudar toda aquela parte eletrônica analógica lá, de amplificadores, de filtros e coisas do tipo, para condicionar o sinal. Tá, Senão, ok. dependendo do sinal, não consegue ver mesmo. Tá bom, professor. Obrigado. Então, eu montei aqui esse circuito no Tinkercad. Tá vendo aí, né? Sim, aham. Aí, aqui a ideia é o seguinte, tá? Nós temos um potenciômetro aqui, né? Onde ele tá ligado no GND e no VCC, os dois terminais externos do resistor, no caso, né? E o variável ligado no A0, que é a entrada analógica A0 aqui, né? E os 8 pinos de LEDs ligados aonde estava ligado já o outro circuito que a gente conhece lá, né? Tá? Então, tá em zero aqui, né? Todos apagados. Eu vou aumentando a tensão aqui, ele vai aumentando os LEDs que vão acendendo ali. Então, ele está lendo a entrada analógica aqui, fazendo a conversão e definindo a quantidade de LEDs que ficam acesas, dependendo da tensão ali, né? Legal. Bem básico aí, né? Como que
a gente fez isso aí. Eu vou colocar aqui, bom, não sei se o código aqui fica bom. Vocês preferem ver aqui ou lá no Sketch mesmo? Joga no sketch, professor. Aí fica ruim. No Sketch é melhor, né? Tá aparecendo aí? Agora sim, professor. Agora sim. 100%, hein? 100%. 5/5. Essa parte de setup que praticamente é a mesma coisa, né? Eu fiz um forzinho aqui para programar os pinos de saída, né? Tá? De 3 a 10, tá? Ele busca do array lá. Programei a entrada a 0 como entrada, né? Tá? E aqui no loop principal, ele só pega e já lê o valor, né? Foi criada uma variável aqui inteira. Qual que foi a ideia? A variável inteira, porque varia de 0 a 1023 mesmo, né? E eu vou estratificar em escalonar ele, esse 0 a 1023, em 0 a 8, tá? Por quê? Porque eu tenho 8 LEDs, né? E o estado 0, que seria tudo apagado também, né? Tá? Então, qual que é o valor que vai vir aqui nesse analog read aqui? Esse é o valor do potenciômetro, né? É o valor do potenciômetro. Que tiver. É onde tiver o valor central do potenciômetro, né? Entre 0 e Que vai variar de 0 a 23. 1023, né? Tá? Então, eu divido ele por 1020, por 127 aqui, porque eu quero transformar esse sinal, escalonar ele de 0 a 8, né? Então, cadê aqui? Se você pegar aqui, vou escrever aqui em cima, que daí vocês conseguem enxergar aí, né? 1023 dividido por 127, né? Isso dá quanto? Dá 8,05, mas dá 8, né? Maneira. Então, já é o valor máximo 8, né? O que vem depois da vírgula, como eu coloquei como inteiro, ele é truncado, certo? Então, esse valor aqui vai variar de 0 a 1023, tá? E esse valor aqui vai variar de 0 a 8. Só fazendo essa divisão por 127. Todo mundo concorda? Sim. Mas qual que é o objetivo para escalonar, professor? Qual que é o objetivo de escalonar isso aí? Por quê? Porque eu quero deixar, se ele está de 0 a um determinado valor, eu deixo todos os LEDs apagados. Se ele tiver até um determinado valor que vai me entregar aqui, né? Eu entendi. Tá? Entendi. O Aí senhor está vai fazendo estar uma só o primeiro escadinha. LED. Hã? O senhor está fazendo os degraus, né? Os degraus ali da Exatamente. quantização. Entendi. Da quantização. Então, eu leio o AD e já escalono ele de 0 a 8, né? Que eu sei que é a quantidade de LEDs que eu tenho lá, né? E, inclusive com o estado apagado também. Né? Então, daí, aí fica fácil, né? Porque você tem o valor aqui de 0 a 8 no ADC aqui, né? Tá? Aí você faz uma varredura de todos os LEDs aqui, né? Começando do pin 0, né?
pino LED 0, que vai buscar o que está no pino 3, na realidade, né? Então, se ele é menor do que o valor, ou seja, se ele tiver abaixo que 0, ou 0, ou menor que 1 ali, vai ser o apagado, né? Não, vai ser o que ele vai acender, no caso, né? Assim, se aqui estiver entregando 0, né? Com 0, ele vai dar tudo apagado. Então, se ele te passar na faixa 1 aqui já, ele vai acender o primeiro LED, nesse if aqui, né? Porque ele vai ser menor, né? Então, 1 é menor do que 0, vai acender o LED. E todos os outros vão ser apagados. Porque eu estou na primeira faixa. Tá? E daí, se eu passar para a faixa 2, né? Se eu mudar para a faixa 2, ele vai acender. Se for 0, vai acender. Se for 1, vai acender. Se for 2, já vai apagar. A partir daí, vai apagar todos. Então, com essa funçãozinha, com esse for aqui, eu consigo fazer já esse acendimento linear dos LEDs lá, né? Ter aquele efeito lá. E coloquei um delay de 300 só para não ficar fazendo essa conversão muito rápido, né? Tão rápido. E aí, só isso. É a funçãozinha de hoje. Tranquilo. Ele ficou pequeno, hein, professor? Imagina se fosse nós, hein? Conseguiram entender a ideia aqui? Sim. Legal, bacana aquele escalonamento ali, né, professor? Ficou bem interessante ali. Aham. A ideia do escalonamento lá, né? Então, isso você vai ter que fazer praticamente em tudo, tá? Porque a conversão analógico-digital sempre vai entregar para a gente de 0 a 1023, né? De violino. Uhum. Depende da tensão de referência que você coloca, mas o resultado que você vai ter internamente da conversão lá é de 0 a 1023. Todo mundo concorda com isso? Sim. Então, você sempre vai ter que passar por uma formulazinha lá, tá? Para ajustar ao que você realmente quer, tá? Tipo, você vai fazer a conversão de temperatura para temperatura, vai fazer conversão de pressão, vai conversão de peso, sei lá. Se você estiver trabalhando, você vai ter que trabalhar em uma determinada fórmula lá, né? Que basicamente é uma regrinha, né? Quase que uma regrinha de 3 ali, né? Tá? Para fazer isso aí. Então, é assim que funciona mesmo, tá? Beleza? Vamos ver esse negócio funcionando na unha aqui. Eu vou carregar aqui no circuito. Vamos ver. Eu liguei aqui o potenciômetro. Na realidade, o circuito é o mesmo aqui, né? Uhum. Até com os botãozinhos ali, ainda ali, que não interfere, porque o conversor AD está no A0 aqui, e o mais 5 e o GND aqui, né? Nas duas pontas do potenciômetro lá, tá? Então... O professor, já está acendendo esse negócio, hein? Oi? Já está acendendo ali, ó. 3. Já está acendendo. Então, aqui, ó, vou mudando a posição do potenciômetro, ele vai acendendo à medida que eu aumento a tensão, né? Fica mais próximo dos 5 volts. Eu vou abaixando aqui. Eu tinha certeza que ia funcionar, hein? Você vai ver o meu depois, Humberto. Você vai ter a bom. mesma certeza. Ó, tu tá me devendo aquele negócio lá, hein, Sérgio? Vou cobrar, hein? Cara, eu não assisti a Aqui, aula. ó, é um Depois eu VU tiro. bar graph, lembra que na minha época
de jovem lá, o som que tinha o VUzão lá, aqueles LEDinhos. Verdade. Até hoje, Era o máximo. tem até hoje. Hã? Tem até hoje o VU. O VU Bar Graph, né? É. Então, facinho de implementar aí, né? Tá? Legal. Para não aprofundar muito, eu acho que não é a ideia desse projeto de ensino. O projeto de ensino é para ser básico mesmo, tá? Então, foi bem básico a parte de entradas e saídas digitais, é bem básico as partes de entradas analógicas, né? Tá? O que eu vou querer para a semana que vem para vocês fazerem, tá? Vamos ver aqui. Vai ser bem simples também, tá? Para continuar no básico, depois a gente vai, né, melhorando a coisa. O próximo encontro, a gente já vai trabalhar com teclado e display, tá? Vamos estar trabalhando ainda com entradas e saídas digitais, né? Vai aumentando um pouquinho os circuitos aí, né? Tá? Qual que é a minha ideia, tá? Vocês colocarem um novo potenciômetro aqui, do lado de cá, liga aqui na entrada A1, né? Então, você vai ter duas entradas analógicas, tá? Bem simples. Este controla daqui para cá, esses quatro, e este controla daqui para cá, esses quatro. Opa, a gente é Estéreo. Sistema estereofônico. Beleza? Beleza, senhor? Então, esse aqui, ó. Esse aqui, quando chegar no final dele aqui, né? Ele só vai acender esses quatro aqui, tá? Então, daí quando ele chegar no 0, 0, né? Quando chegar no final, acende só aqueles quatro ali. E esse aqui vai acender os quatro nesse sentido aqui. Então, fica assim e assim, um sistema estereofônico mesmo. Vai ter que mexer no escalonamento lá. Tem que mexer no escalonamento, tem que cuidar que aqui, né, é de 10, 9, 8 e 7, né, é de trás para frente, tá? Uhum. O acendimento dos LED, né, para ficar legalzinho, né, deles irem um nesse sentido e outro nesse sentido aqui. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Beleza. Então tá, eu vou deixar disponível lá também esse código-fonte ali no Classroom. Uhum. E esse circuito está lá na transparência também, né, na aula. Eu acredito que seja bem fácil, né, e factível de apresentarem aí para a próxima aula aí, para o próximo encontro aí, tá? Beleza. Aí, semana que vem a gente vê o teclado e display já, né, varredura de teclado e display. Legal. Beleza? O senhor quer ver tanto no Tinkercad como no Arduino? O quê? O senhor quer ver tanto no Tinkercad ou somente no Arduino? Tanto faz? Tanto faz, tá? Pode ser só no Tinkercad mesmo, Perfeito. tá? Esses pequenininhos tá fácil de fazer no Tinkercad. Provavelmente algum outro a gente vai ter que usar o Isis Proteus para fazer esquemas maiores aí, para simular maior, né? Mas por enquanto dá para fazer nisso aí, tá? Perfeito. Então tá. O Sérgio e o Humberto estão me devendo o primeiro
exercício já, e daí tem Caramba. esse segundo aqui já, beleza? Perfeito, professor. Ó, Sérgio, vamos entregar o trabalho pro professor aí, hein, Sérgio? Para de ser malandro, hein? Essa malandragem aí, ó. Dá outra desculpa menos essa do trabalho, Humberto. Só o Rafael trabalhando no final de semana aí, ó. É, Rafael falta pouco para se formar, né? Então por isso que o cara tá no gás. Pô. A gente está no zero ainda, então. Menos 0,8. eu coloquei no Classroom. Eu coloquei lá no Classroom. Eu coloquei no Classroom uma tarefa, lá, uma atividade para entregar o código-fonte, tá? Uhum. Eu acho que dá para postar por ali, né? Nunca usei. Vê se funciona lá, ó, Rafael. Eu já postei já, professor. Ah, já postou? Então funciona. Legal. Estamos aprendendo também as tarefas aí. É bem legalzinho. Beleza? Então tá, pessoal. Acho que, tipo assim, esses encontros eu tinha colocado 2 horas ali, mas eu acho que mais que 2 horas, mais que 1 hora e pouco, aí já tá 1000 de bom, né? Tá? Professor Muribe, em termos de conteúdo, esses encontros aqui não diferem muito do presencial que a gente estava tendo com o senhor, não, né? Acho que bate o conteúdo todo, né? Na realidade, lá no presencial, eu entrava um pouco mais em detalhes lá e tal, né? A apresentação tinha um pouco mais coisas ali, né? Aqui eu estou fazendo bem superficial mesmo, né? Assim, mas isso não quer dizer que não tenha conteúdo, né? Eu acho que tem o que é importante que tem que saber, tá? É o que realmente é importante para saber. Por isso que vai dar subsídio para vocês fazerem um exame de suficiência. Eu espero. A prova vai estar o mel, né, pessoal? A prova é o mel, né? O mel com abelha. Viva! Então tá. Mãos à obra e até semana que vem. Daí na outra temos um feriado aí ainda. Hein? Verdade. Que ter esquecido. Puxa, ainda bem que eu vou pegar um feriado aí. Foi tanto tempo. Para mim não está fazendo muita diferença, né? Porque sim, praticamente o dia inteiro em casa aí e tal, mas é bom se desligar um pouco. Tá certo, senhor. Legal, então. Boa noite, pessoal. Até. Beleza. Deixa eu falar contigo aí, Serginho, um minutinho. Fala. Aí na outra aula lá de sinais lá, tem como falar com o professor para